A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Valéria, sou natural de São Paulo, mas eu estou morando aqui em Santa Catarina faz 5 meses. Eu sou membro do canal Encorajando Mulheres e faço parte do grupo também. E eu vim contar aqui um relato de louvor que o Senhor fez em minha vida. É muito difícil, né, você falar daquilo que o Senhor fez. Tamanho é o impedimento, né? Mas eu tô gravando esse áudio, agora é 4 horas da manhã. E eu tô na varanda aqui da minha casa, e tá passando uns carros, só o sangue. Mas vamos lá, senão eu não vou conseguir gravar. Eu vim pra Santa Catarina, tô no meu 3º deserto, e eu vim pra Santa Catarina. Já era plano da gente vir pra Santa Catarina, mas o meu marido desistiu de vir. E eu continuei com um plano. Também em vista que eu vim porque Deus permitiu que eu viesse. Eu cheguei, fui morar com a minha irmã, né? Tava muito destruída, muito abalada com tudo que aconteceu. Mais uma vez eu no deserto. Eu fui morar com a minha irmã. A ideia de morar com a minha irmã era morar com ela um tempo, arrumar um emprego, me levantar e arrumar uma casa pra mim. Eu sou vigilante, eu sou vigilante, essa é a minha profissão. E tive que fazer reciclagem, fui para Blumenau, e aí a luta começou na reciclagem. Quando eu fui fazer a reciclagem, teve muito impedimento, vocês não têm noção. Pra você ter ideia, eu achei assim, eu falei, ai meu Deus, quando eu entrei na Lan House para tirar a documentação, enviar a documentação, desculpa, caiu a internet da Lan House. Eu comecei a rir e comecei a glorificar a Deus, né? E aí foi uma luta o dia inteiro. Minha cunhada quase bate o carro. A gente quase morre mesmo, o acidente quase é feio. E a única coisa que eu disse foi: o que eu vou receber da parte do Senhor é muito grande, porque é só uma reciclagem. E para ter tanto levante desse jeito, deve ser muito grande o que o Senhor tem para mim. E aí eu fiz a reciclagem. E eu pensei que ia acontecer logo, porque, né, a gente pensa que ia acontecer logo. Só que eu moro em uma cidade, irmãos, que não tem emprego não tem vaga para vigilante. A cidade onde eu moro, ela é muito pequena. Então, humanamente falando, não tem vaga, né? E aí eu comecei a procurar na minha área e até surgiu umas oportunidades, mas surgiu para outra cidade. E aqui onde eu moro não tem transporte público e eu não tenho carro, não sei dirigir. Então, eu coloquei nas mãos do Senhor, falei: Senhor, eu não tenho como dirigir, né? Então, eu nem sabia como que ia acontecer. E aí eu comecei a procurar em outras áreas, porque eu precisava trabalhar. O meu marido, ele sempre cuidou, ele nunca deixou faltar nada para mim e para os meus filhos. Ele sempre mandou o dinheiro, né? Ele sempre cuidou. E aí eu comecei a procurar emprego em outras áreas. E aí eu fiz todos os trâmites para entrar em uma empresa. E falei assim: se eu entrar nessa empresa aqui, eu nem vou trabalhar mais como vigilante, porque a empresa tem muita hora extra, então dava para tirar um dinheiro bom, né?
Eu fiz todos os trâmites, todos. Quando eu fui fazer o exame, eu descobri que eu tinha desvio na coluna. E aí o serviço que eu ia fazer era um tanto pesado e eles não quiseram me contratar por conta disso. E eu fiquei muito revoltada com Deus. Perguntei para Deus por que Ele deixou, por que Ele permitiu. Essas perguntas bestas que a gente faz. Fiquei muito revoltada. Mas pelo menos descobri que tinha problema na coluna e que não podia trabalhar em certos serviços, né? Deus, Ele é maravilhoso. E aí eu falei pro Senhor, já que eu não arrumo emprego na minha área, me dá uma porta de escape, porque eu preciso trabalhar. E eu sei que o Senhor vai abrir, mas eu preciso trabalhar. E aí eu fui ao mercado e tinha uma placa, porque aqui tem muito serviço, muito emprego mesmo, aqui não falta emprego. E eu fui no mercado, tinha uma placa de uma empresa que tinha reaberto e estava contratando. Eu mandei meu currículo. Só que quando eu mandei meu currículo, eu falei, não vai me chamar mesmo. Aí eu mandei meu currículo. E aí, a minha surpresa, me chamaram. Quando me chamaram, eu fiz os exames e tudo. Fiquei até meio receosa para fazer o exame e fui trabalhar lá. Quando eu comecei a trabalhar lá, o serviço era muito braçal, sabe? Muito braçal mesmo, um serviço muito pesado. Eu chegava em casa com muita dor, mas eu estava ali. Eu ia todos os dias trabalhar e glorificando a Deus, né? Porque dali eu estava tirando dinheiro para comprar as coisas para os meus filhos. E quando a Ana falou de uma conferência que ela ia fazer, e eu achei interessante porque eu me lembro que quando eu entrei no deserto pela terceira vez, eu falei pro Senhor enviar alguém para me ajudar. E eu acompanho a Ana desde 2018, desde que eu entrei no deserto a primeira vez. Sempre achei ela muito sábia, muito... As palavras dela sempre foi muito coerente, né? Os conselhos dela também. E eu gosto de pessoas inteligentes. E então tudo que ela postava, né, no YouTube eu queria ouvir porque para mim alimentava minha alma. E só que eu não sou muito de essas coisas de grupo, eu não me ligo muito nessas coisas. E aí a Ana uma vez falou de membrar no canal dela, de ser membro do canal. E eu me lembro que eu tava até sem condições, né? Mas eu fiz um esforço, falei, vou ser membro do canal dela. E aí me inscrevi lá, fiz tudo direitinho. E aí ela me deu as boas-vindas e tal. E eu queria alguém que conversasse comigo sobre restauração pessoal, sabe? Eu já sabia o que fazer, né? Afinal de contas, 3 desertos você fica expert. Mas eu queria mais detalhes, assim, porque na minha cabeça eu já tinha feito tudo. Eu já tinha perdoado, eu já estava curada, estava tudo bem, né? E aí eu descobri que não estava. Então, chegou a proposta dessa conferência. E eu 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 falei, bom, interessante, vou ouvir, né? Vou participar.
uns dias antes de eu participar dessa conferência, eu dei uma surtada, assim. Me deu uma coisa tão, uma angústia, uma tristeza, que eu saí do canal, do grupo que eu participava e mandei um áudio pra Ana e falei pra Ana que foi um monte de absurdo, assim, de mim, né? Não fui desrespeitosa, não. E falei pra ela que eu me lembro de umas coisas que eu falei pra ela, e uma delas foi: eu moro na casa da minha irmã, tenho um trabalho que eu não gosto, e eu tô vivendo os piores momentos da minha vida. E ali eu tava revoltada, assim, tentando entender o porquê. E ela falou um monte de coisas pra mim, e ela falou assim: será que você não tem ferida na alma? Será que você não acha muita coincidência você querer sair do grupo, não querer participar, faltando dias para a conferência? Você não acha que isso é um levante? E eu, não é um levante, não sei o quê. E não falei mais com ela. Só que eu achei engraçado que ela não ficou falando, ela respeitou o meu espaço, ela respeitou aquilo que eu tava, porque eu acho que todo mundo tem esse momento de não querer mais. E ela respeitou isso, ela não ficou tentando enfiar goela abaixo, sabe? Ela ficou no canto dela. E eu gosto de pessoas assim. Aí ela começou a conferência, acho que foi uma semana depois, não me recordo muito bem a data. Começou a conferência e ela postava no YouTube e mandava pra mim. Eu saí do grupo, mas ela tinha meu WhatsApp. Então ela mandava pra mim. E meu coração estava mais amolecido, né? E eu falei, eu vou assistir. Tô revoltada, mas eu vou assistir. E aí eu fui assistir a primeira. O Senhor falou muito comigo, muito, muito, muito. Eu achei que ela explicou o que era, né? Tintim por detalhe. E eu tinha a ideia de que eu era uma pessoa curada completamente e que eu tinha perdoado meu marido. Perdão genuíno, né? E em partes eu perdoei ele, sim. Mas em outras, principalmente do que ele fez agora, eu não tinha perdoado. Só que disso eu sabia, eu estava lutando para perdoar. E tinha hora que, como essas feridas elas estavam abertas, tinha dias que elas sangravam. Então eu acordava naquela tristeza, lembrando de tudo que aconteceu, né? Para vocês terem uma ideia, eu lembrei de coisas de quando eu tinha 7 anos de idade, das coisas que eu vivi na minha casa com a minha mãe, do perdão que eu não dei para ela, e eu achei que a gente tem um relacionamento bom hoje, mas precisava isso acontecer, sabe? E o Senhor foi trabalhando em mim, eu assisti, e eu chegava do serviço e ia maratonar as conferências, porque eu só conseguia ouvir à noite. E aí ela falando, conversando, baseado na palavra, e eu ouvindo, e aquilo foi entrando dentro de mim, foi germinando, né? E quando foi na última, ela contou o testemunho dela, né, o que o Senhor fez na vida dela. Eu já tinha ouvido antes, mas eu falei, cara, ela é uma mulher restaurada, e por que eu não posso ser restaurada também? E aí eu fiz uma oração que eu chamo a oração do perdão, né? A oração que você fala, olha, Espírito Santo, eu sozinho eu não consigo, mas eu quero. Tenho um desejo no meu coração de perdoar o meu marido, de perdoar a mulher que está com ele, de perdoar o que ele me fez. Eu quero, porque eu preciso me libertar disso. E quando eu fiz isso, as coisas começaram a acontecer na minha vida. E aí,
mês depois, eu estava trabalhando na empresa, e eu enfrentei muitas coisas na empresa, porque lá é um lugar onde tem muito homossexual, tem muita prostituição, tem muita coisa que você fica escandalizado assim de ver, sabe? E eu ficava olhando assim, e o clima, a atmosfera do lugar é muito pesado, né? E eu não tinha paciência com os meus filhos, né? Eu era uma mulher, ainda estou em tratamento, extremamente explosiva. E inclusive vou até vou entrar no box porque para eu liberar tudo isso, né? É uma maneira que eu tenho também de desestressar, assim. Mas o Senhor tem me controlado, graças a Deus. E aí então era um ambiente muito. Aí eu falava assim, Senhor, Deus, não é isso que o Senhor tem para mim. Daí me ajude, e eu falava assim, Senhor, me ajude a suportar esse lugar, porque realmente o lugar era muito pesado, espiritualmente falando, né? Então eu voltando no trabalho, meu irmão mandou uma mensagem para mim falando de uma vaga e falou assim, as bênçãos estão correndo atrás de você. Mas como eu estava um pouco calejada, eu nem liguei. Falei assim, tá bom. Aí você entra em contato com essa pessoa aqui. E eu falei assim, tá bom. Aí eu falei, vou entrar em contato com ele para me dizer, né? Entrei em contato, conversei com ele. Ele falou assim que ia ver ainda, porque não sabia se era feminino ou masculino, né, e tal. E aí eu, né, fui lá. Aí o supervisor mandou mensagem pra mim, conversou comigo, perguntou pra mim o que eu vim fazer aqui, eu falei pra ele. Ele falou pra mim da vaga e tal, que ele ia ver, que eu ia fazer um teste. Só que assim, Deus ele é maravilhoso, porque o que vem do Senhor te traz paz, né? E eu fiz tudo na maior tranquilidade e falei pro Senhor, Senhor, eu tô nesse emprego aqui e eu não quero sair dele, ficar desempregada. Eu preciso trabalhar, então eu coloquei nas mãos do Senhor, sabe? E a minha surpresa foi que eu moro numa cidade que, humanamente falando, não tem vaga para mim, para mulher. Mas o Senhor, Ele não abriu uma porta de emprego para mim. Ele criou uma porta de emprego para mim. Ele criou uma vaga para mim. E todo mundo ficou muito surpreso com o que Deus fez. Todo mundo ficou muito surpreso com o que aconteceu, porque falando assim, isso não, falando assim, aqui nunca aconteceu de trabalhar uma mulher. E eu sempre falei assim, que Deus, o Deus que eu sirvo, ele abre porta, ele cria vaga onde não tem vaga. Então hoje eu trabalho num banco, na minha área, na minha função. O horário é um horário que eu sempre quis, é das 9 às 4 da tarde, de segunda a sexta. Eu ganho um salário bom, eu tenho um tipo de alimentação bom, né? E eu fiquei muito maravilhada. E eu fiz tudo por telefone, os programas para entrar na empresa, eu fiz tudo por telefone. E às vezes acontecia um impedimento ou outro, mas o Senhor ia lá e dava certo, sabe? E eu fiquei maravilhada com o que Deus fez na minha vida. Eu sei que Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas uma coisa é você ouvir alguém contar o que o Senhor fez, e outra coisa é você viver aquilo que o Senhor fez, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu estou vivendo aquilo que o Senhor disse que ia fazer por mim. Hoje eu entendo por que eu surtei aquele dia, por que eu não queria mais, por que me deu aquele negócio. Porque se eu não tivesse, eu graças a Deus eu tive sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Porque se eu não tivesse ouvido aquela conferência, talvez eu não estaria nessa situação que eu me encontro hoje. Porque hoje eu estou curada, para a glória de Deus, eu posso dizer que eu estou curada.
E o meu relacionamento com o meu esposo é diferente. O meu relacionamento com os meus filhos também é diferente. Eu estou num processo de restauração, eu ainda não estou restaurada completamente, mas eu já dei um passo bem longo. Aconteceu uma situação aqui com meu esposo, que a minha irmã falou assim, nossa, mas você nem ficou nervosa? Eu falei, pra quê? Vou estourar, pra quê? Não vai adiantar eu estourar. Porque eu era muito explosiva, então tudo estourava. Mas não estouro mais assim com tanta facilidade. E eu entrei nesse banco, né, pra glória de Deus. E aí, quando eu estava entrando no banco, eu vi um apartamento, que eu sempre quis morar num apartamento. E só que para alugar esse apartamento, ele é um tanto caro, né? Dá para me pagar com dinheiro da pensão, mas pelo meu lerite. E eu coloquei nas mãos do Senhor, Senhor, aqui tá, ó. E aí teve um impedimentozinho, mas o Senhor entrou. E aí tinha que dar o depósito, né? Que é 3 meses de adiantado. É quase 3.000 reais de depósito. Só que eu fiquei tranquila e eu falei assim, eu vou fazer um empréstimo no banco e dou esse depósito. E aí o que aconteceu? O banco me negou. E eu continuei colocando nas mãos de Deus e disse que o Senhor estava no negócio. E o meu marido falou para mim assim, olha, quando você for alugar a casa, você me fala o que precisa. E aí eu falei para ele que eu precisava, porque eu não gosto muito de ficar falando nada para ele, mas eu tive que falar. E ele pegou e falou assim, não, eu tenho esse dinheiro, mandou para mim o dinheiro. Eu paguei o depósito, mudei. Conclusão, eu moro a 5 minutos do meu trabalho. E eu estou muito feliz com o que Deus fez na minha vida financeira, na minha vida e tem feito na minha vida pessoal. E eu falei para a Ana que eu tinha que dar um relato de louvor e eu vi muitas dificuldades para relatar o que o Senhor fez. Né? Mas hoje eu falei para Deus, Deus, eu vou levantar de madrugada e vou relatar, porque de dia eu não consigo, eu tenho um bebê, então ele toma muito meu tempo, né? Então como ele está dormindo, tá tudo, eu resolvi falar o que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor tem feito muito mais na minha vida, muito mais do que eu imaginei, aquilo que não subiu no meu coração, que não chegou no meu entendimento, é o que o Senhor tem feito na minha vida. E talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo uma situação financeira igual a minha ou parecida. Talvez eu esteja falando para alguém que não tem emprego, que não tem como sustentar os seus filhos. Mas eu vou dizer que Deus, ele é aquele que não desampara. Ele não deixa um dos seus passar por necessidade, porque eu quando fiquei aqui em Santa Catarina, na casa da minha irmã, sem emprego, só com dinheiro da pensão, quantas vezes o Senhor usou o meu marido para me abençoar sem saber? Acabava o leite, a fralda dos meus filhos, e eu ia orar. Dizer para o Senhor, Senhor, não tenho de onde tirar, não tenho mais como usar o cartão de crédito, me ajuda. E no outro dia o Senhor enviava ele, ou ele mandava mensagem, está precisando de alguma coisa? Às vezes eu falava, ou então eu não falava nada, e ele mandava, ó, depois tem um dinheiro na sua conta lá para você comprar alguma coisa para as crianças. Porque ele sempre me cuidou, ele sempre me cuidou. Meu marido ele foi embora de casa, mas ele nunca deixou de falar comigo. E me irritava, porque eu queria que ele falasse só sobre as crianças, mas ele fala para mim que ele não consegue ficar sem falar comigo, ficar sem me dar um bom dia, ele não consegue, é mais forte do que ele. E eu creio que logo, logo o Senhor também vai restaurar o meu casamento. Eu creio nisso, né? Mas o importante agora é a minha vida com Deus, porque a gente não pode esquecer de onde a gente veio e o que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu acho não, tenho certeza. Eu entrei no deserto pela terceira vez, porque primeiro que eu não estava curada completamente,
Então, a primeira oportunidade que eu tive de brigar com meu marido, eu briguei por uma coisa desnecessária. E a primeira coisa que eu falei para ele é: se não está satisfeito, vai embora. Então, eu repeti os mesmos erros que eu repeti no primeiro deserto, eu repeti no segundo deserto, eu repeti no terceiro deserto. E claro que nesse tempo todo, eu mudei sim em algumas coisas, mas eu preciso mudar mais, né? Preciso ser trabalhada mais, eu preciso ter mais domínio próprio, em vez de explodir com qualquer coisa. E é muito difícil, porque a sua restauração pessoal, eu não digo nem que o inimigo mexe com você, mas eu digo que você luta com você mesmo todos os dias. Né? Todos os dias é uma guerra, mas o Senhor é bom, o Senhor ele é poderoso. Como diz a Ana, e eu já sabia disso, não existe nada que o Senhor não possa fazer, não existe nada que o Senhor não possa mudar. O Senhor muda qualquer coisa, o Senhor muda qualquer ser humano, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele escreveu sobre a gente, antes da gente ir por ventre da nossa mãe. Então, se a gente prestar atenção no amor do Senhor por nós, ele não desistiu da gente. Deus, ele não desistiu de mim com todas as minhas falhas, surtando, não querendo mais ele, não querendo mais nada. O Senhor continua insistindo em mim. Sabe, às vezes a dor é tão forte, a tristeza, a angústia, ela é tão forte que tudo que você quer é sumir daquela situação. Você não quer viver ela, mas a gente tem que viver, porque senão a gente não vai aprender. E eu tô contando esse relato porque eu sei que eu tô falando para alguém, eu sei que eu vou ajudar alguém, né? E o Senhor tá trabalhando na minha vida de uma maneira assim, que eu vejo as pessoas falar assim: ai, você tem sorte, está acontecendo tudo na sua vida. Não, não tenho sorte. Tudo que está acontecendo hoje é fruto das minhas orações, porque eu sempre tive muita fé em Deus. Eu sempre orei, eu sempre busquei, eu sempre pedi para o Senhor, eu sempre acreditei que o Senhor ia fazer. Mesmo nos meus piores momentos, o Senhor nunca deixou eu perder a fé, porque o que me motivava a continuar era a minha fé nele. Então, se eu estou ajudando alguém com esse relato de louvor, creia que Deus, na hora certa, no momento certo, Ele vai fazer. O Senhor não tem prazer na nossa dor, o Senhor não tem prazer na nossa angústia. Ele permite que as coisas aconteçam para a gente enxergar que a gente precisa de mudança, mas até para a gente mudar, a gente depende de Deus, porque tem coisas que sozinha a gente não consegue. Né? E o Senhor, Ele tem feito isso na minha vida. O meu marido tem se reaproximado de mim, e também é uma luta muito grande, mas o Senhor está trabalhando. Eu creio que logo, logo eu vou contar meu testemunho para a glória de Deus. Como eu estou no meu terceiro deserto, eu acho que estou no meu terceiro, estou divorciada, sofri um divórcio, né? Pensei que ia morrer, mas eu estou aqui em pé, estou crendo, estou insistindo, porque eu sei que Ele vai fazer. Mas isso não é também o mais importante na minha vida. Eu não vivo mais por restauração. Eu vivo para conhecer a Cristo. E quando eu mudei para cá, quando eu morava com a minha irmã, para vir para a igreja, a gente levava 1 hora para vir, 1 hora para voltar, porque ela mora um tanto afastada da cidade. E eu lembro que eu falava para o Senhor: Senhor, eu quero morar numa casa perto da igreja, porque eu preciso congregar, eu quero levar os meus filhos para a igreja, né? Voltar a minha vida de rotina, né? Para a igreja. Irmãos, eu moro na rua da igreja. A igreja fica do meu lado, a igreja que eu estou indo. Deus, ele é muito maravilhoso, ele preparou tudo, 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 tudo. E ele vai preparar para você também. Ele vai fazer para você também. E bom, esse é o meu relato de louvor. Eu espero de verdade ajudar alguém. Eu espero de verdade que alguém entenda. Se alguém não ouviu a conferência, vai lá, tá no canal. Eu acho que tá no canal, não sei. Mas se não tiver no canal, fala com a Ana, que talvez ela tenha gravado, manda para você. É muito libertador.
é muito bom pra gente como pessoa, pra gente crescer em fé, né? Pra gente se libertar, pra gente perdoar, porque tudo começou a acontecer a partir do momento que eu falei, Senhor, eu preciso perdoar. Me ajude a perdoar ele de verdade, um perdão genuíno. Não porque eu quero alguma coisa dele, mas porque o Senhor é bom. Porque eu preciso continuar a minha vida, sabe? É como se as coisas que estavam presas no mundo espiritual foram liberadas para mim, porque é isso que o perdão traz, né? Ele traz bênção, ele traz libertação. E é para nós, não é para o outro. Às vezes as pessoas carregam ali anos e anos um fardo nas costas, porque pensa assim, ele fez tudo isso comigo, agora eu vou perdoar ele. Irmão, deixa eu te contar. A libertação é para você, não é para ele. Você vai tirar esse fardo das suas costas. A gente é muito egoísta, né? Porque a gente quer que o outro sinta a nossa dor. A gente quer que o outro a gente quer fazer o papel de Deus na vida do outro. E Deus, eu creio que enquanto a gente estiver agindo com as nossas mãos, o Senhor não vai fazer. Vontade o Senhor tem, porque o Senhor não tem prazer na nossa dor. Querer fazer o Senhor quer, porque o Senhor não tem prazer na nossa dor. Mas a gente não deixa Ele fazer. E quando a gente entrega o controle da nossa vida para Ele, Ele faz, Ele entra, Ele arruma, Ele limpa a casa, Ele organiza a casa. E não é fácil. É uma luta todos os dias. Mas eu creio que eu vou ser completamente transformada. Independente da restauração do meu casamento, independente de qualquer coisa. Eu não quero ter uma reconciliação com meu marido, eu quero realmente viver essa restauração. E para essa restauração acontecer, eu preciso estar restaurada. E, bom, é isso que eu ia falar. Eu agradeço aí a Ana pelas palavras os conselhos que ela me deu, né? A gente sabe que a vida dela também não é fácil, mas o Senhor é bom, tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus.